Muito bem, eu sou Léo Leomil, estou aqui falando de casa, nessa minha primeira transmissão ao vivo da pandemia. O tema é Justiça no Spotify, uberização, pandemia, e comigo, para falar sobre isso, cada um na sua casa, Karen Dió, vocalista, guitarrista do Violet Soda. Karen, seu oi. Olá, pessoal, boa noite. Também a cantora e compositora Leti. Leti, seu oi. Oi, gente. Bom, demais, obrigado às duas por participar desse papo ao vivo sobre esse assunto tão importante que é a uberização da música, o Spotify, YouTube, pandemia. Você aí que está em casa, quiser mandar uma pergunta, manda pergunta para a gente. Daqui a pouco eu vou ler todas as perguntas e a gente vai respondendo, tá bom? Leti, de saída, queria que você explicasse para a galera, deixa eu explicar antes para todo mundo. Eu peguei esse tema porque eu vi um posting da Karen sobre justiça no Spotify. Eu já estava sabendo desse movimento, mas eu achei muito interessante o post dela. Acho que é um assunto super importante, porque eu sempre pensei muito sobre a questão da uberização aqui no YouTube, e essa coisa de uberização da música me chamou muito a atenção. E aí a Karen me apresentou a Leti, e eu também convidei a Leti para participar dessa live. Certo, Leti? Então, de saída, por favor, explica para a galera o que é esse movimento Justiça no Spotify. Bom, antes de mais nada, eu vou dizer de onde eu vim, porque, simplesmente, quem é esta mulher, de que planeta ela veio, de que nave ela desceu e está aqui falando. Para quem não me conhece, eu sou Leti, eu sou cantora, compositora e guitarrista, independente aqui de São Paulo. Estou no mundo autoral desde 2015, e desde que as minhas músicas estão em plataformas digitais, eu que sou uma artista independente, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona essa coisa de Spotify. É possível ganhar dinheiro sendo musicista, né? Eu pergunto de $1 milhão. E eu também, oficialmente, eu sou tradutora. Então, no final do ano passado, eu fui traduzir um texto para a revista Jacobin, que tem a sucursal aqui no Brasil, e era um texto sobre como o modelo de funcionamento do Spotify é um modelo baseado em exploração. E aí eu traduzi esse texto e foi aí que me veio essa ideia de, nossa, tem gente debatendo esse assunto. E aí foi através desse texto que eu descobri a organização que foi fundada nos Estados Unidos, que chama Union of Musicians and Allied Workers, que é a união dos musicistas e trabalhadores associados, aliados. E eles surgiram no meio da pandemia, vendo que estava muito difícil a situação de artistas, todo o setor artístico ter que parar e não ter previsão de volta, enfim, lá nos Estados Unidos e também aqui, né, com o Trump, ficaram sem nenhuma assistência, e aí eles se reuniram, redigiram algumas demandas, se organizaram artistas do país inteiro, desde artistas pequenos até pessoas como, tipo, Thurston Moore, Fugazi, e aí eles se organizaram e criaram essa campanha que nos Estados Unidos veio a se chamar Justice at Spotify. E aí eles tinham algumas demandas para tentar entregar e conversar com a empresa, né? Então, algumas das demandas são exigir mais transparência dos contratos, que tem contratos que são feitos às cegas e a gente não fica sabendo. Se lá eles não sabem, né? Tipo, lá que é o lugar onde a empresa está sediada, que dirá aqui as coisas que a gente nunca vai saber. E aí tem essa discussão sobre o pagamento de mais centavos de dólar por streaming, enfim, esse tipo de demanda. E aí eu fiquei muito curiosa com essa campanha, entrei em contato com eles e falei, olha, eu fui traduzir esse texto e achei vocês, e achei o máximo, como é que eu não estava sabendo disso? Cadê vocês aqui no Brasil? Né, onde eu estava todo esse tempo que vocês não apareceram por aqui? E aí a gente começou a conversar e eles falaram sobre um ato que ia ter no dia 15 de março, que em sedes de todo o planeta, os músicos e trabalhadores, né, produtores, enfim, instrumentistas, DJs, podcasters, iam na porta do Spotify tentar entregar as assinaturas e as demandas deles assinadas. E aí ele perguntou, os organizadores de lá perguntaram para mim se eu queria tentar encontrar essas pessoas para fazer isso aqui. E aí, pensando bem, a gente achou que um ato online poderia ser melhor, né, por causa das condições caóticas que a gente está vivendo, não tinha como. E aí comecei a conversar com algumas pessoas próximas,
escrevi um texto sobre e chamei esse momento essa situação de uberização, como a gente conhece do trabalho, da música também. E aí foi nessa que a Karen surgiu e deu um super upgrade na coisa e levou a campanha a outras dimensões. E aí, desde então, muitas pessoas aparecem interessadas para saber, tipo, e agora, o que a gente vai fazer? E, enfim, é algo que é uma discussão que finalmente chegou. E é muito legal que tenha chegado, principalmente agora, que é esse momento tão decisivo para a gente saber, né, se virar e, enfim, pensar em novas soluções para depois do fim do mundo. E durante ele também, né, porque até lá tem chão. Olete, qual é a principal reivindicação desse movimento? É a questão do play e o repasse de verba, né, para o artista, né? Sim, a principal reivindicação é uma coisa que soa até absurda, porque o Spotify atualmente paga menos de 1 centavo de dólar por play. Então, cada vez que você vai lá e ouve uma música de um artista, é muito menos de 1 centavo de dólar, né? Imagina isso convertido para real, é quase zero dividido por qualquer coisa. Eu tenho uma brincadeira, desculpa te interromper, Leti, não é nem brincadeira, porque nem se brincaria com relação a isso. Mas, assim, deixa eu até também comentar. Eu descobri esse movimento por conta da Leti. Eu já estava muito... Por causa da quarentena, eu fiquei muito aflita com esse lance todo de como a gente vai conseguir tornar rentável. Eu ainda não tenho minha música rentável, assim. Eu não ganho dinheiro com a minha música, infelizmente, ainda. A minha banda se sustenta ainda com ela. O dinheiro não chega até mim. Então, eu tenho que ter um trabalho. E eu comecei a ficar muito aflita o quanto isso parece agora, principalmente na pandemia, ficou distante. Até mesmo quando eu comecei a ver que artistas grandes, tipo assim, que têm uma carreira consolidada de 10 anos, estão entrando no Twitch para conseguir ter um outro tipo de entretenimento lucrativo, porque com shows isso não vai acontecer tão cedo. Então, eu já no meio disso, que ainda nem comecei a ficar muito aflita e comecei a pensar muito sobre isso. Comecei a conversar com o meu namorado sobre isso também, falei bastante. E aí, quando eu vi até o post da Leti falando sobre a justiça no Spotify, eu fiquei extremamente interessada e a gente postou e agora está começando a se falar, amigos meus também estão chegando e conversando comigo. E aí que eu vou falar do 0,00397 cents, né? Porque isso é dólar. Que agora que vai chegar a hora que eu vou brincar com vocês aqui rapidamente, com o que eu fiz uns cálculos. Vamos fingir que todos nós somos desempregados e a empresa Spotify abriu vaga. Na empresa dele a gente vai lá, a gente está precisando de trabalho, né? A gente vai lá. Aí eu falo assim... Olha, pessoal, aqui tá essa vaga aqui para vocês. O trabalho é extremamente simples, tá? Extremamente simples. Você tem que testar para ver se o cabo tá conectando no celular devidamente. Ver se tá funcionando. Se estiver funcionando, tá tudo certo. É só esse trabalho. O trabalho é 8 horas por dia normal, 5 dias por semana. Tranquilo, trabalho fácil. Conectar, desconectar. Não demanda nada, não vou perder muito assim, né? Meu tempo é só o trabalho. Quanto que é o salário? Qual que é, né, a ideia, pretensão salarial desse emprego maravilhoso? E a pretensão salarial desse emprego maravilhoso em dólares é 17 dólares e 28 centavos. Mas eu posso converter para reais, que daria no total de 97 reais por mês e 20 centavos. E aí... Esse é o valor de quanto nós, trabalhadores, normalmente receberíamos se a gente trabalhasse na empresa Spotify. Porque eu fiz uma conta baseada no cents e a cada 3 minutos, que é um clique, como a Alex falou, é 0,00397. A cada 60 minutos, que é 1 hora, a cada 1 hora tocada, é 0,07 cents. Então... A cada dia trabalhado é 0,68. Então, 24 horas é 0,64 cents. Isso dá um total de 17,28 se a sua música é tocada um mês inteiro. Ninguém consegue fazer esse valor. Ninguém consegue. Cara, é legal isso que você está falando, porque eu queria fazer uma contextualização aqui, te fazer uma pergunta que é o seguinte. Para quem é mais novo, talvez não saiba, né? Mas... Até os anos 90, e vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Até os anos 90,
a principal forma de ganhar dinheiro de um artista, de uma banda, de um músico, era a venda de cassete, LP, CD e tal. Aí, nos anos 2000, surgiu a MP3, aquele gente fazendo download. Eu fazia upload de discos inteiros, de discografias inteiras, a história do Napster, a treta, tudo mais. E aí, no final da primeira década dos anos 2000, começo de 2010, 2011, começaram a surgir, se fortalecer as plataformas de streaming, aí o Spotify, o YouTube, inclusive, e aí começou a distribuir os artistas e tal. Só que, como vocês estão falando, o streaming paga muito mal, nenhum artista mais vive de vender, vamos dizer assim, vender o fonograma, né, ou a música, né? Vive de quê? De fazer show, do que mais? Eu quero saber do que vive um artista, um músico, né, uma banda, um artista solo, e como é que a galera está se virando na pandemia. Porque não tem show, que é a principal fonte de renda, não é isso? Exato. Pelo menos para o início. Eu sou uma banda de, posso dizer, médio porte, que estava em ascensão. Quando começou a pandemia, foi parado. Eu acho que, assim, eu falando da minha realidade, uma banda que acabou de começar, não conto com streams. Não conto com streams. Quando streams começar a render para mim, eu já provavelmente vou estar ganhando dinheiro de várias outras formas. Que é comercial, que é vender na minha imagem, que é com show. Mas a minha realidade agora, tipo, com a banda, desde quando começou, nunca foi contar com streams. Eu tenho, como a Leti se apresentou, Karen, vocalista da banda Violet Soda. A banda tem 2 anos, vai fazer 3 anos esse ano, já, daqui a 3 meses. A gente faz 3 anos de banda, mas Karen, musicista, tenho 17 anos de estrada. Isso, muita parte lá do Tempo Sem Sans. Então, eu e a Leti, a gente tem até amigos em comuns, como o Matheus The Boomers. E acho que a gente meio que se conheceu, na verdade, por causa dele, né? Intermédio por ele. E então, assim, eu já venho bastante tempo e tô tentando há muito tempo viver da música. Aí, finalmente, veio a Violet e as coisas começaram a acontecer com a gente. Mas desde o início da banda, a gente não ganha por streams. A gente ganha por shows que a gente toca. A gente ganhou por exemplo, isso antes da pandemia, né? Pós-pandemia, a gente começou a ganhar dinheiro por lives. Empresas e festivais que contratavam a gente para tocar em alguma live e a gente conseguiu levantar dinheiro com isso. Mas não por streams. Não tem condições de conseguir algum dinheiro agora com streams. E tem uma questão... Vai lá, Leti, desculpa. Desculpa. Não, é que tem uma questão interessante, que é que a gente percebeu que não dá para viver de streaming e, ao mesmo tempo, que vieram várias outras demandas, porque, assim, artistas de pequeno porte, geralmente não são só artistas, né? Trabalham, fazem a coisa de maneira profissional, mas não ganham dinheiro com isso. Tipo, esse é o meu caso, por exemplo. O meu trabalho formal não é ser musicista. E aí, assim, existe essa demanda, né, do estágio neoliberal do capitalismo, que é que você pode ser o seu próprio patrão, você pode se inventar, e você pode inventar coisas para fazer essas coisas funcionarem na pandemia e não depender de ninguém. Só que, assim, a gente precisa de condições para criar durante a pandemia. Ok, a gente pode tentar se reinventar, a gente pode tentar fazer um lançamento que tenha apoio direto dos fãs, que os fãs doam quanto eles querem, mas isso demanda tempo, isso demanda uma estrutura, isso demanda dinheiro muitas vezes, você precisa ter, né, um dinheiro para fazer uma live da hora e coisas do tipo, então é muito difícil a gente falar de se reinventar, né, e de como se sustentar durante a pandemia, se a gente não pensar em quais condições que estão sendo oferecidas para a gente fazer esse tipo de reinvenção, porque é uma coisa muito romantizada, né? A gente acha, eu vou me reinventar durante a pandemia, eu vou lançar um álbum maravilhoso, e aí vem a pandemia e as pessoas perdem o emprego, as pessoas não têm mais vontade de criar coisas, as pessoas perdem o contato com o ambiente, enfim, essas coisas vão minando a nossa vontade de criar. Então, não é uma coisa que é simplesmente o streaming, entendeu? É toda uma maneira de consumir música
que está muito associada à maneira mercantil como a gente enxerga a música, né? Então, tipo, os lançamentos de bandas grandes, eles estão sendo diretamente influenciados pelo Spotify. Tipo, o algoritmo do Spotify disse que é legal lançar disco em sexta-feira, as pessoas só lançam disco na sexta-feira. O Spotify disse que é legal se você tiver uma música mais curta, então ela vai ter mais streamings para você ganhar mais quirelas de centavos. Então é assim que as pessoas vão começar a fazer música. Então, tipo, tudo é moldado por essa indústria. Então não é só um problema do Spotify, um problema da plataforma de streaming, é como a gente está nessa fase de consumir música de uma maneira muito pasteurizada, digamos assim. Olete, legal isso que você falou, e aí eu queria colocar outro tema aqui, nesse mesmo assunto, que é o seguinte, tem um lado bom do Spotify, eu como youtuber, vou falar pelo YouTube também, né, por ser youtuber, que é, a gente nunca conseguiria distribuir o nosso trabalho independente se não fossem essas plataformas, o YouTube, as plataformas de streaming, o YouTube, o Spotify, o Deezer e tal. E por isso que eu gostei muito desse movimento, que é justiça no Spotify, mas poderia ser justiça nas plataformas de streaming também, né? Acho que poderia ter esse nome, né? E tomara que tenha um dia um do YouTube também, eu também levantaria a bandeira. Mas tem esse lado bom, que é a possibilidade de a gente ter esse trabalho independente e autoral. Só que, como você disse, tem que se fazer um investimento. Eu tive que comprar câmeras, eu tive que comprar luz, eu tenho computadores, eu pago o editor, o Rafa, que inclusive está me assistindo aqui, o Rafa Castro está me ajudando a gravar os vídeos. Tem toda uma cadeia de produção que a gente tem que monetizar, pagar e tal, e todo o risco dessa produção fica em cima do músico, fica em cima do produtor de conteúdo e tal, que antes, no passado, ficava em cima de um investidor que era a gravadora. Acho que é importante deixar isso claro, né? E eu queria saber de vocês o seguinte, que foi uma pergunta aqui que o Rafa, inclusive, fez, e que eu já queria fazer, que é como que as pessoas, os fãs, as pessoas que gostam do trabalho dos artistas, eles podem ajudar os artistas nesse momento de pandemia e para aumentar essa monetização do trabalho? Pode começar, Nath. É interessante isso que você falou, porque é muito isso de, eu posso ser o meu próprio patrão, não dependo mais de gravadora. E isso, no primeiro momento, parece ser muito legal, né? Mas, querendo ou não, as gravadoras criavam as condições para que os artistas pudessem fazer aquilo e somente aquilo, né? Você não tinha que se dividir entre outras mil coisas. Eu não acredito em boicote a nível individual, até porque, como a gente acabou de chegar a essa conclusão, o problema não é individual. A culpa não é, por exemplo, não posso culpar você, Leonardo, que ouve o Spotify, que acha o Spotify massa, que paga lá seus, sei lá, R$20 por mês para ter o Spotify Premium. Eu não posso chegar a apontar o dedo na sua cara e falar, a culpa é sua, você está arruinando a minha carreira. Ou como eu não posso chegar na Karen e simplesmente falar, nossa, Karen, a sua banda está em todas as playlists, você deve estar milionária. Você está acabando com a minha carreira também. Porque não é assim que funciona, porque se a gente for parar para pensar, isso é injusto com os usuários do Spotify, porque muitas das pessoas não sabem que esse modelo de monetização repassa tão pouco para os artistas. Quando eu descobri isso, eu fiquei brava enquanto artista, eu fiquei brava enquanto usuária. Tipo, sério que eu estou ouvindo 3.000 vezes a mesma música e o artista não vai receber quase nada? Então, eu acredito muito que o boicote não funciona, que a gente tem que exigir das empresas se organizar, né? Porque, assim, não adianta eu fazer uma reclamação enquanto eu sozinha. Por isso que eu acho importante ter essas organizações, ter essas campanhas que podem reverberar em condições minimamente mais justas, porque o boicote individual não vai solucionar o problema. Então, eu acho que se for para a gente, cada um fazer a nossa parte, eu acho que você pode comprar, por exemplo, o merch da banda que você gosta, banda que está produzindo merch. Você pode apoiar campanhas de financiamento que são diretas, financiamento de disco, rola, tem bandas que estão com Pix aí para você depositar, enfim. E é o que eu li, eu não lembro quem que foi que publicou isso no Twitter outro dia. Eu achei muito interessante que o cara escreveu, gente, tá difícil para casa de show, tá difícil para todo mundo. Se você substituir um delivery de hambúrguer uma vez no mês
por uma merch de uma banda, sabe? Vai fazer uma baita diferença para eles. Então, esse apoio direto, que não existe no Spotify, porque o Spotify, ele meio que terceiriza, né? Ele coloca empecilhos entre o fã e o artista. Essas maneiras diretas de colaboração são muito boas, o que é o caso, por exemplo, do Bandcamp, né? Que, aliás, esse debate começou bastante por causa do Bandcamp Friday, né? Que é a iniciativa deles para você... Que eles repassam toda a primeira sexta-feira do mês, eles repassam todos os pagamentos, as contribuições diretamente para os artistas. Então, uma contribuição direta. Você vai lá e paga $10 no álbum da banda da Karen, por exemplo. E aí, toda primeira sexta-feira do mês rola isso. O problema é que não aceitem reais, né? Então, para o brasileiro, né, já fica uma realidade um pouco distante. Mas, mesmo assim, eu acredito muito nesse financiamento direto. Claro, não é todo mundo que tem condições. Por isso que as pessoas também estão fazendo coisas mais baratas. Tipo, olha o meu Pix, aí deposita R$2. Ok, vamos baratear esse tipo de coisa. Eu acho que o contato direto fã-artista é muito importante, porque um sabe a necessidade do outro. Então, querendo ou não, as plataformas digitais, elas bloqueiam um pouco esse contato que a gente pode ter com o nosso público. Karen, você acha que... Eu falei da história de não é só a questão do Spotify, né, mas de todas as plataformas de streaming. Você acha justo dizer que o YouTube também não colabora, o Deezer? A culpa é de todos nós. Não é só o Spotify, não é só o YouTube. A forma, é o que a Leti comentou anteriormente, foi uma coisa que a gente conversou até no privado. A gente chegou num ponto que, na verdade, é a forma de como a gente consome a música. Eu fui parar para pensar recentemente, como é que eu, sendo musicista, concordo em pagar um plano no Spotify que eu pago R$26 para ter todos os álbuns do mundo. Do mundo! Tipo, a grande maioria. A gente, claro que a gente comentou do Spotify porque ele é o maior aplicativo de música do mundo. Então, a gente tenta atingir ele para, consequentemente, a gente vai atingir todos chegando lá. Mas como é que a gente aceita uma coisa dessa? Sabe? Assim, então, seria um passo de formiguinha, sabe? Eu cheguei... Quando eu fiz meu post, que foi o mesmo que ela te fez sobre justiça no Spotify, eu li um comentário de uma pessoa que falou assim... mas se a gente... se eles começarem a cobrar pagar 1 centavo por música, quem vai pagar somos nós, os fãs, e eu não concordo com isso. Se você, fã, não quer já dar o suporte para o seu artista dessa forma, e assim, eu fiquei completamente decepcionada. Como é que então os meus fãs não querem me dar o suporte? Como é que vocês vêm me cobrar de fazer um CD novo em 6 meses? Como é que você quer que eu continue pensando em fazer música se eu não estou tendo suporte do meu próprio público, sabe? Ou então eu me falar, se você for cobrar 1 centavo por música, você vai falir Spotify. Gente, a gente tá falando de bilhões. Spotify ganha bilhões, sabe? Tipo, de propagandas. Se você... Mas aí também perguntas interessantes. Mas, cara, se a gente cobrar mais, se o Spotify vai cobrar mais, será que vai? A gente não vai conseguir atingir pessoas que não têm condições de pagar? Não, o Spotify tem free lá. Que quem paga são as empresas. A gente não tem como limar, ou cancelar, ou boicotar a forma de como as músicas vão ser transmitidas hoje, ultimamente, ou atualmente, na verdade. Isso não vai acontecer. A música você vai poder consumir de forma gratuita, pagando pelos comerciais que tocam lá, normalmente. Uhum. As condições que todos os aplicativos oferecem agora é desumano. Não tem como a gente sobreviver. É legal que você falou, porque eu parto do princípio que o Spotify, o YouTube, o Deezer, eles precisam ser mais transparentes, mas eles estão ali, eles têm custo com funcionário, custo com a plataforma, atualização, desenvolvimento, marketing, tem todo o custo operacional deles que eles estão pagando também. E esse raciocínio de que, se pagar mais para a banda, pode ser que fique mais caro para assinatura e os fãs vão ter que pagar mais e vai perder a arrecadação, pode até ser verdade,
Mas eu acho que a grande discussão, que eu acho que é muito legal essa discussão que vocês estão propondo, que a gente precisa, como sociedade, ter cara, quanto vale o conteúdo? Quanto vale a música? Vocês estavam falando de merchan, ó, eu também fiz camiseta para vender de merchan, tá na minha loja. Eu tenho aqui uma colaboração, todo mundo que segue o canal, que se inscreve no canal, pode assinar o clube de membros, que é R$ 2,90 por mês, R$ 2,90 para apoiar o canal. Quer dizer, olha, você quer um conteúdo melhor? Eu fico imaginando o seguinte, eu tenho 100 mil inscritos. Se 10 mil pessoas me desse R$ 2,90 por mês, seria um faturamento, aí vai, o YouTube ia roubar uma parte, ou a minha distribuidora ia roubar outra, ia chegar para mim uns 20 e poucos mil reais. Com 20 e poucos mil reais, eu conseguiria fazer vídeos incríveis aqui por mês. Não é? E as pessoas não querem pagar por conteúdo. Então, também acho que um recado que a gente pode dar a galera tem que ter mais responsabilidade na hora de consumir conteúdo, né? E apoiar o conteúdo que gosta. Mas você também falou que a gente tem à disposição milhares de bandas, mas tem aquela piada, né? Você paga para ouvir o Spotify, mas para ouvir só as 4 bandas que você ouve sempre, né? Sim. Tá lá. Se você for fazer por exemplo, nem na Netflix tem todos. Acabou de sair o Friends, minha série favorita não tá mais na Netflix, entendeu? Então tem uma seleção. Se você quiser agora ver o Friends, vai vir a Warner já e você paga a Warner também para consumir o Friends, entendeu? Assim, então, tipo assim, é que no Spotify acho que chegou num ponto que não tem limite, entendeu? Assim, tá meio que tudo lá. E aí, agora a gente foi ver que depois de quase 8 anos que os streams já estão rodando aqui pra gente, sabe? Então, assim, o que a gente comentou, o que a Leste comentou desde o início. A gente tem que agora conscientizar da forma que a gente consome, e não só consome, como a gente produz a arte, sabe? Porque não tenho como... quando eu brinquei com vocês de fazer a entrevista do Spotify, eu comentei, o trabalho era simples, era só colocar o cabinho aqui no celular. Tô falando de música. Música demora meses para fazer, música demora meses para gravar, envolve dinheiro, sabe? Envolve muita coisa, entendeu? Então a gente tem que parar para pensar, e que bom que a gente está conversando sobre isso agora, a gente tem que fazer isso agora, porque a gente já está fazendo isso agora, mas já está todo mundo com a faca no pescoço aqui. Sim. Eu tô desesperada, eu preciso... Como é que eu não consigo pensar quando é que eu vou ter condições de viver da minha própria música, vendo que artistas que têm 1 milhão de seguidores no Instagram tá fazendo tweet, sabe? Tipo, como é que eu vou ter condição de viver com a minha música? Eu amo música, eu quero fazer músicas para os meus fãs, mas eu preciso ter o suporte, preciso ter o suporte dos aplicativos, eu preciso ter o suporte dos meus fãs. Se vocês querem que eu continue trabalhando, vocês têm que ajudar comprando merch. Cara, eu não tenho condições. Compartilha a nossa música, propaga a nossa palavra, tá aí. Exato. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para a Leti. Leti, tem uma pergunta aqui do Adriano Borges, assim. Olha que legal. O Adriano, primeiro, ele falou assim, é foda pensar que um CD custava ali nos anos 90. Pô, o primeiro CD que eu comprei na vida, em 96, paguei R$17 num CD importado, R$17 no CD do Metallica. Eu cheguei a pagar R$50 e tal, e hoje a gente chora para pagar R$19,90, podia pagar R$30 por mês, né? Sim. Aí ele faz outro comentário, ó, que é uma pergunta para você, Leti. Em um mundo ideal, o Spotify deveria ser como uma gravadora, ajudando tanto na divulgação quanto ajudando gravando e outros trâmites. Isso seria uma solução? Como você acha que o Spotify deveria se comportar, Leti? Assim, além de pagar R$0,01 por play, ele poderia ajudar de uma outra forma? É que eu acho que... O Spotify aí e as outras plataformas, né? Sim, porque se a gente for olhar os rendimentos, né? Você falou do YouTube e tal, de como as pessoas viram, né, servas do YouTube quando está produzindo conteúdo, que é uma das que menos pagam, se eu não me engano, é a que menos paga por streaming, alguma coisa assim. Então, realmente, é porque o Spotify, ele é o símbolo, né, de ouvir música, e é ele que tá, assim, ele manda no mercado, né, como a gente comentou, vai lançar uma música, tem que ser no dia, vai treinar os seus algoritmos para indicar tais bandas, e, enfim. Eu não sei, eu acho que essa solução do Justiça no Spotify, as demandas atuais, que são exigir transparência,
o fim de contratos secretos que existem, porque às vezes tem artista lá que você nunca ouviu falar, isso é caso do Brasil, né? Artista que você nunca ouviu falar e do nada tá no anúncio ali do Spotify, você fala, cara, quem é essa pessoa, da onde ela saiu? Geralmente não é do rock, né? Mas enfim, de nichos que são ainda mais pasteurizados, digamos assim, da música, a gente não sabe nem quem são essas pessoas, nem de onde elas saíram, e enfim, como é que estão aí, gente, fazendo propaganda no Spotify? E aí rola esse debate sobre a existência do jabá, né, que é assim, você poder pagar para estar numa playlist, por exemplo, você pagar para... Existem empresas, isso é real, eu estava lendo uma notícia esses dias, que fazem streaming fake, então você paga sei lá quantos $1.000 e a sua música vai ter um aumento de não sei quantos streamings de plays. Seguidor no Instagram? Exatamente isso, você compra os plays. Então, eu acho que isso, obviamente, deve rolar no Brasil, né? Principalmente com grandes gêneros de música, né? Que estão super aí na mídia. Então, sim, existe essa questão. Exato. Só existe porque tem gente interessada, né? Senão não tinha por que ter. E eu acho que esse tipo de demanda, por exemplo, a demanda de pagar $1 por play, é uma coisa muito paliativa. E, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. Eu não acho que o Spotify... ai, meu Deus, vai quebrar o Spotify $1, porque não é que eles vão ficar pobres, eles vão lucrar menos, mas na cabeça do rico, lucrar menos é ficar pobre, entendeu? Então, não pode deixar de lucrar um pouquinho de nada. Então, eu não sei se essa solução é a curto prazo, eu acredito. Mas a gente tem que repensar toda a forma como a gente consome música, e se pra gente a arte é um produto, tipo, que você consome como uma mercadoria nesse mundo tão capitalista, que tipo de coisa a gente quer consumir? Então, acho que existe essa coisa muito fast food, digamos assim, de música. E eu não sei, assim, no mundo ideal, no meu mundo ideal, né? Porque o colega que perguntou do mundo ideal, né? No meu mundo ideal, o Spotify não existiria, começa daí. Eu acho que a gente deveria ter condições igualitárias para todo mundo, incentivo de políticas públicas, para os artistas não precisarem ficar mendigando coisas na internet, para não sucumbir, não desistirem de fazer a sua arte. Essa é a minha ideia do mundo ideal. Uma empresa bilionária nem existiria, quanto menos para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que é um pequeno passo diante de um problema que exige uma solução de muito tempo, porque não é um problema da música. Por isso que a gente está falando de uberização da música, porque se você não toca, você não ganha. Se você não faz sua corrida do iFood, nem que seja a pé, na chuva, você não vai ganhar. Você tem que fazer por merecer, né? Essa ideia super meritocrata de eu mereço estar lá porque eu consigo fazer tantos plays. Então, é uma corrida que você, tipo, corre, e aí você morre na corrida de cansaço e não chega em lugar nenhum. Legal isso, porque essa uberização está rolando em todo lugar, né? O YouTube o YouTube, as redes sociais, é a uberização da comunicação, o Spotify é a uberização da música, como você falou, tem os aplicativos, o próprio Uber, claro, os outros aplicativos de motorista, de entrega de comida. Cedo ou tarde, a uberização, espero que não, na verdade, né? Vai tomar conta, mas o que você está falando e o que a gente quer, imagino, é que exista uma economia mais solidária e que as pessoas sejam mais responsáveis na hora de consumir, né? Que elas não fiquem esperando. Assim, é muito importante a gente ter essa discussão para que as empresas elas tomem consciência, as pessoas tomem consciência e haja uma transformação, né? Que haja uma solidariedade. Ninguém, como a Leti falou, ninguém quer esmola, a gente só quer uma oportunidade justa de fazer o trabalho e ser uma remuneração transparente, uma condição transparente, né? Mas também é importante que as pessoas sejam responsáveis na hora de consumir, não só no Spotify, mas no YouTube, mais no Uber, mais no Rappi, mais no 99 Táxi, mais no Deezer, em todo lugar, né? Eu estava falando isso até na indústria têxtil, de roupa, de tudo, né? De comida, assim. A gente está tudo de muito em todos os setores, né? E eu acho que tem uma coisa interessante, que eu acho que a gente também não consegue imaginar que isso não precisava existir, sabe? Não precisava existir
um lugar tão desigual para se fazer arte ou para se fazer, enfim, qualquer emprego, mas aí a gente vai entrar num outro papo. Mas acho que principalmente arte, que era para ser uma coisa, que era para ser um direito, gente. A arte deveria ser um direito das pessoas, não deveria ser um privilégio. Ah, ser artista, que privilégio ser artista. Não, gente. Fazer arte e consumir arte devia ser minimamente um direito das pessoas. Mas é que a gente não tem condições disso. A sociedade, o Estado, ninguém dá condições boas para as pessoas terem tempo, disposição e cabeça para fazerem arte. Então, a gente não consegue imaginar agora se, por exemplo, o dinheiro não fosse a principal questão da coisa, se a arte não fosse a coisa que a gente mercantiliza, que nem hambúrguer, por exemplo, no século XXI. Então, quando eu postei no Twitter sobre isso, existe um dado de que 90% dos streamings do Spotify vão para 1% dos artistas. Então, é aquela mesma bolha de sempre, né? É o latifúndio, né? Que a gente conhece como latifúndio no Brasil. Desde sempre é uma uma grande porção de terra para 5, 6 pessoinhas. E aí uma pessoa foi e perguntou assim, mas qual o problema se as pessoas são as famosas, se tem as pessoas mais famosas e elas ganham mais? E eu falei, a pessoa perguntou assim, não é normal? Aí eu falei, não é normal, mas é o que acontece, porque no mundo normal todo mundo teria as mesmas condições de fazer a arte delas, de produzir as coisas delas e de serem consumidas por quem bem quisesse. Isso não deveria rolar uma hierarquia de, eu vendo mais livros. Eu vendo mais, então o meu livro eu vou ser mais procurada. Isso não deveria ser um medidor, mas como a nossa régua é o dinheiro, então a gente está sempre nessa competição. E é difícil a gente imaginar uma coisa que não seja baseada em dinheiro, que seja baseada em trocas com fãs, por exemplo, né, em apoio direto. É legal você estar falando, Nath, porque uma reflexão que eu faço sobre o meu mundo da comunicação é que essa uberização da comunicação, que é essa coisa de produzir vídeos para ganhar clique e ganhar visualização, ganhar público, ganhar dinheiro, acaba forçando, não forçando, mas acaba que muita gente cria aquele clickbait, que é como você falou agora há pouco, né? Que vou fazer aquela música que eu sei que vai tocar, vou fazer aquele vídeo que eu sei que vai dar view. E aí o que acontece? O nível vai lá para baixo, a qualidade da produção vai lá para baixo, aí surge a fake news, no caso a fake news, no caso da informação, na música, sei lá, surge música mal feita, música que é machista, que cria estigma, que não bora com nada com a evolução social. E aí eu não estou falando de gênero, tá? Pode ser qualquer gênero, inclusive o rock, pode ser qualquer gênero que de uma música mal feita e uma música ruim, né, nesse sentido. Então, a uberização causa isso para a sociedade, causa um mal, né? Então, mais uma vez, repito, estou sendo insistente, por isso que é importante o clique consciente na música, no vídeo e tal. Enfim, queria agradecer vocês muito por esse papo. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês aí. E só musicamente falou uma coisa que é legal, que eu acho que deixa de gancho para vocês fazerem o encerramento de vocês, que é a sociedade quer a arte, mas não quer o artista, né? Nossa, principalmente aqui no Brasil, perfeito. nesses dias de hoje, né? Cara, se não fosse triste, mas é verdade. Rindo de desespero, porque é exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho que eu vou dar o início aqui. Eu acho que a gente falou tudo. A gente fala do Spotify, a gente fala do YouTube, mas no final é o que a gente está repetindo nessa live. Que assim, eu estou começando a entender mais sobre isso agora. E eu acho incrível ter a Leti perto, porque ela é uma mulher incrível, super inteligente. A gente vai trocar muito mais informação. Se você não conhece o trabalho dela, conheça. Ela é extremamente incrível. E o final das contas, a gente vai bater esse martelo, porque é sobre isso. É sobre como a gente consome a música e como a gente produz a música. E isso não vem só do artistas, isso não vem do Spotify, isso vem de todos nós, principalmente também quem consome. Porque se vocês, daí do lado de lá, né, eu como artista falando, se vocês não querem abrir mão de ajudar o seu artista, vocês
cobrarem da gente conteúdo de graça e conteúdo sempre, a gente não tem condições nem tempo de fazer isso, porque eu tenho meu trabalho assim como a Leti, 8 horas por semana, 8 horas por dia, todos os dias da semana, tirando sábado e domingo, graças a Deus, né? Porque só faltava também. Mas eu, quando chego ao final da noite, eu quero descansar, porque já é um bum e eu ainda tenho, e muitas vezes eu faço isso. Saio do trabalho e vou trabalhar para a banda. Mais 4 horas e de final de semana também. 8 horas, 4 horas. E o trabalho que eu digo é montando arte, porque eu sou designer, então eu monto arte. Ainda tenho que separar um grande tempo para fazer as músicas. Então, assim, eu estou me sentindo afogada no meio dessa situação toda que a gente está de pandemia. E eu acho que a gente precisa entender que ninguém queria estar tendo que pedir coisas. Tem um livro da Amanda Palmer, que é uma artista maravilhosa, que chama Arte de Pedir. E ela fala que o artista não tem que ter vergonha de pedir as coisas, porque faz parte da nossa troca. Então, ela propõe justamente esse pensamento de substituir essa sensação de mendigo que a gente tem, de tô mendigando coisas para os meus fãs. Mas porque o que a gente dá em troco para eles é uma coisa que não é material, né? Então é difícil você calcular qual o valor de uma música, quanto vale. Eu não sei, eu não pego isso na mão, eu não sei quanto que é. Se é uma guitarra, eu pego ela na mão, eu sei quanto que vale. Agora, se é uma música, é muito difícil a gente ver que tem trabalhadores por trás disso. Não é só musicista, quem compõe, enfim, instrumentista. Tem produtor que está aí se ferrando, iluminador, técnico de palco, hold, é uma infinidade, é uma cadeia mesmo, e as pessoas não enxergam, a gente foi ensinado a não enxergar artista como trabalhador. A gente acha que artista é vagabundo, que artista mama na Rouanet, enfim, essas coisas que a gente está acostumado, né? Que tem muito a ver com o que você falou, Léo, com baixo nível, né? Que o conteúdo vai se enfiando para ser uma coisa mais mastigada para as pessoas. Então, acho que criar essa consciência de que ninguém queria estar tendo que pedir certas coisas na internet nesse momento, porque era para todo mundo estar com condição de criar em casa, todo mundo está em condição de ficar em casa, pelo menos. Tem gente que nem condição de ficar em casa está tendo. Então, é um momento em que a gente pensa que os artistas são trabalhadores e que as pessoas acham que artista não é trabalhador porque é tão desvalorizado que a pessoa tem que arrumar um outro trabalho. Então, não sou artista 8 horas por dia. Como assim você não é artista 8 horas por dia? Você veste o uniforme de artista depois do seu expediente, aí você vira artista? Não, você é artista 24 horas por dia, você só não tem as condições ideais para você criar e disponibilizar a sua arte. Então, assim, a gente está sobrecarregado por vários motivos. Se você é mulher e artista, conheço mães que tem banda na pandemia, que tem casa de show, então, assim, se matando, porque já tem a quádrupla jornada e ainda tem que encarar os desafios de ser uma artista em pandemia. Então, assim, nada colabora. Então, é uma coisa que é um problema da sociedade, não dá para apontar culpados, você é culpada, você que paga o Spotify é culpado, mas é que se a gente criar essa consciência de como que a gente pode se organizar para acertar o alvo, digamos assim, né? Então, o alvo agora é pedir transparência no Spotify. Então, vamos. A gente já viu que teve já alguma repercussão, os protestos de segunda, né? Do dia 15, o Spotify lançou uma plataforma chamada Loud and Clear, que bota vários números lá, parece tudo bonito, mas falou e não falou nada. Então, mas, enfim, alguma coisa eles ouviram, alguma coisa chegou neles. Então, é por aí que a gente começa e não é uma coisa individual, não é uma treta individual, não é artista versus fãs. São artistas e fãs versus uma empresa bilionária, versus uma indústria bilionária que não cria condições favoráveis para todo mundo criar e ouvir música. Osso mesmo. Ó, só para vocês saberem, tá, galera? O Érico, o Léo estão aqui comentando, eu trampo para tocar, né? É mais ou menos isso, né? Como a Karen falou. Ó, eu deixei aqui na descrição do vídeo, a Karen falou, conheço o trabalho da Leti, também conheço o trabalho da Karen, eu deixei na descrição aqui do vídeo o link para vocês conhecerem, se vocês já não conhecem, para vocês ouvirem de novo o trabalho da Karen e da Leti. Escutem, porque é muito bom mesmo. Eu vou fazer uma live toda segunda-feira com algum tema polêmico que rolou durante a semana. Deixa sua sugestão aqui no comentário.
O que foi, Karen? Mamilos polêmicos. Polêmicos da música, né? Pô, um canal de música que tem aqui. E deixa seu comentário aqui, você está vendo esse vídeo depois da transmissão, que a transmissão vira um vídeo, deixa seu comentário, faz a sua sugestão de tema aqui, que eu vou tentar, de alguma forma, transformar em vídeo ou em live. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa live e assistiu esse vídeo. Um beijo enorme para você, Karen, um beijo enorme para você, Leti, espero vê-las em breve. Obrigada, tá obrigada, gente. Muito obrigada, é um prazer. Beijo. Aqui. Valeu, galera, se cuidem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.